Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better. Uma coisa que aprendi em Auschwitz é que a gente até pode viver só, mas sobreviver, a gente precisa ter pelo menos um amigo, um verdadeiro amigo. Ninguém que sobreviveu aos campos sobreviveu sozinho, e verdadeiros amigos morreram para que sobrevivêssemos. Uma guerra pode trazer o que há de pior em alguém, mas também pode ser o limite que leva o outro a fazer o bem. Em Sonata em Auschwitz, um livro escrito por Luiz Valente e lançado pela Record, nós teremos a história da Amália totalmente desenrolada, falando muito sobre o passado no período da Segunda Grande Guerra Mundial para entender o presente. Mas eu venho pedir pra vocês uma coisa muito importante antes de começar a contar a história. Deixa aquela curtida, já deixa. Porque vai que você esquece no final, então já garante a curtida aqui agora, que me ajuda demais. Essa jovem chamada Amália sai de Portugal, sai da Europa para tentar entender o que aconteceu com a família dela, indo em direção, então, ao Brasil, mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro. Ela toma essa decisão depois de ouvir uma conversa que não era pra ter sido ouvida, obviamente, sobre a sua bisavó chamada Frida. Essa sua bisa, ela acaba, então, conhecendo na Europa nos últimos momentos dela, e a Frida vai contar, então, um segredo grande que tem a ver com o período da guerra. Afinal, ela teve um filho chamado Friedrich, e ele era um nazista que tentava lutar um pouco contra todas essas obrigações que o Hitler impunha, de certa maneira, apesar de também seguir um pouco o protocolo. A Frida então conta que ela espera que o seu filho esteja vivo, mesmo tendo vivido durante esse período tão turbulento. Ela nunca mais o viu depois da guerra. E após ouvir toda essa história, e seguindo então o conselho da Frida, a Amália parte em direção ao Brasil, e no Brasil ela vai procurar a Adele e também a Aya. As duas são mãe e filha. Mas afinal, quem são essas duas mulheres? Elas têm relação direta com Friedrich. Afinal, a Aya, quando ainda era bebê, foi resgatada por ele no campo de Auschwitz. E aí que ele acabou proporcionando a salvação dessa pequena. A sua mãe, Adele, no final da guerra, ela consegue então sair do campo e vai em busca da sua filha, porque ela de fato acreditou na promessa desse nazista que vai contra a maré, né? A Adele então encontra sua filha, a pequena Aya, e elas formam família e partem então para o Brasil logo depois da guerra e acabam então construindo uma famosa delicatessen que é bem conhecida no Rio de Janeiro. Então as duas têm estabilidade financeira quando a Amália vai na direção dela. Nenhuma dessas mulheres que eu citei sabe o que de fato aconteceu com o Friedrich. Se ele sobreviveu, se ele fugiu, se ele formou família em outro lugar, se ele voltou para sua família. Elas não sabem, mas tudo isso vai sendo colocado aos poucos e a gente vai entender. Mas calma que a história do Friedrich tem uma relação muito importante com a Aya, porque além de salvá-la, ele fez uma homenagem para ela, criando uma sonata, a sonata para a Aya. E aí essa música foi tocada muitos anos para a pequena Aya, que hoje é uma mulher, e a Amália acaba tendo contato com essa sonata quando a Frida entrega para ela no papel, que foi criado então pelo seu filho Friedrich. Portanto, o cara, apesar de não estar ali presente, ele acabou trazendo um tom diferente para a vida de cada uma dessas mulheres. A história vai se passar então contando um pouco sobre o que está acontecendo ali no presente, em 1999, com a Amália no Rio de Janeiro, ali conhecendo a Adele, conhecendo a Aya, e também vai retomar muito no passado, no período da guerra mesmo, de 1939 a 1945 aproximadamente, para mostrar como que foi esse período da guerra, como que o nazista procedia com o judeu, como que foi o fechamento do cerco cada vez mais intenso para o judeu na Europa, até chegar no campo de concentração e todos os perrengues que eles viveram ali, muitas mortes, muita tristeza e aquele medo constante. Essa parte do passado tem muito a ver então com o que a Adele viveu, por quem ela se apaixonou, por quem ela formou laços e a filha que ela gerou, que é a Aya. E é através então do conhecimento do passado que a gente consegue entender qual que é a razão de ter uma estrutura familiar de Amália um pouco dividida, um pouco cheia de segredos. Tudo vai sendo bem encaixado e a gente fica muito emocionado, principalmente com a história da Adele e com tudo que ela foi forçada a presenciar, forçada a viver nas mãos dos nazistas. Galera, livros da Segunda Grande Guerra Mundial sempre trazem um tom diferenciado, porque foi algo que aconteceu de verdade, então tem um conhecimento que a gente sempre agrega durante a leitura. E esse livro trouxe esse tom,
Mas tem um porém aí, né? Eu senti que em alguns momentos a leitura ficou extremamente robótica. Principalmente quando a gente tá falando da leitura refletida no presente, que seria em 1999, com a Amália tentando entender sua vida, seu passado e tudo mais. Eu achei que a autora não conseguiu construir de maneira harmoniosa as frases, a narração em si. Mas quando a gente tá falando do passado, da vida de Adele, a leitura fica um pouco mais fluida, fica mais gostoso ler, perde essa mecanicidade da coisa, fica poético. E esse fator, então, de ter um engessamento durante a narrativa no presente foi meio ruim pra mim. Então eu não gostei tanto assim. Não gostei como eu esperava, sabe? Eu tinha que esse livro ia ser muito top e ele acabou sendo um livro ok, que poderia ter sido um pouquinho melhor desenvolvido. Por isso, a minha avaliação pra ele é 4 estrelas. Eu acho que ele, sim, tem uma emoção necessária, tem um conhecimento muito legal sobre guerra, mas eu queria ter visto um pouco mais de fluidez durante a leitura. Mas fica aí a dica, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, lembrando que se gostaram, curtam muito porque me ajuda demais na divulgação e se inscreva aqui no canal se não for inscrito. As minhas redes sociais estão aparecendo aqui, me segue lá no Instagram, no @brogadolite, e a gente se vê muito em breve com mais um vídeo, mais uma resenha, mais uma dica, e é isso. Beijo e tchau!